Tivemos a alegria de vê-lo sendo empossado como o vice-presidente da CGADB do Brasil. Então hoje o pastor Silas ele faz parte da liderança nacional das Assembleias de Deus do Brasil. Eu quero glorificar a Deus por esta grande bênção na vida do nosso pastor, aleluia, que também é extensiva à igreja de Mato Grosso. É uma honra para a igreja do estado de Mato Grosso e Deus está sendo glorificado. Peço aos irmãos, não esqueçam de orar em favor do pastor Silas. Cada vez que um pastor recebe um cargo, a carga aumenta mais, a responsabilidade aumenta mais. Então os irmãos não esqueçam de acompanhá-lo em suas orações, para que o Senhor Deus continue usando ele e ele continue sendo uma bênção para o estado de Mato Grosso, não somente para Cuiabá, mas para todo o estado de Mato Grosso. Glória a Deus pela vida do irmão Silas, glória a Deus pela honra que Deus deu a ele. Também quero continuar pedindo oração pelo projeto de construção da Casa de Recuperação. É um projeto, meus irmãos, totalmente pela fé. Os recursos que temos para a construção daquela casa é todos recursos da igreja. Não tem nenhum recurso vindo de fora, de emenda de parlamentar ou coisas parecidas. Não, tudo que está sendo feito ali está sendo feito com a ajuda da igreja, com aquilo que os irmãos contribuem, com os seus dízimos e ofertas. E eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm sido agraciados por Deus com esta bênção de contribuir na obra do Senhor. Eu me lembro que um dos últimos estudos que Deus nos deu no ano passado, já depois do mês de outubro, foi sobre a graça de ofertar, baseado nos 2 capítulos de 2 aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, aonde Paulo fala sobre a igreja da Macedônia, que era uma igreja muito pobre, mas quando soube que Paulo ia fazer uma oferta para ajudar os pobres de Jerusalém, ela que estava em pobreza, insistiu, rogou e pediu a Paulo que não deixasse eles fora daquele trabalho. E Paulo disse que aquilo era graça de Deus na vida deles. Depois vocês podem observar o capítulo 8 da 2ª carta aos Coríntios. E aí a gente aprende que contribuir é um resultado da graça de Deus. Quando a graça de Deus está na vida do crente, o crente quer ajudar a obra, o crente quer contribuir, o crente põe a mão mesmo e ajuda na obra do Senhor. E eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Eu tenho orado a Deus nesses últimos dias, sempre orei, e com de forma mais intensa eu tenho orado nesses dias, agradecendo a Deus pelos irmãos que têm sido alvo da graça de Deus e têm sido contribuintes, ajudado esta obra para a glória do nome de Jesus. Tenho certeza que a semente que os irmãos estão semeando é uma semente frutífera, ela vai brotar, aleluia, e o fruto vai ser para a glória do nome de Jesus. Glória a Jesus. E estou orando, porque percebo também que alguns não têm tido essa graça de ofertar, e eu estou orando, tá? Eu tenho aprendido com o Espírito Santo muitas coisas, e por isso vocês não veem o pastor Joabe cobrar nada, porque o Espírito do Senhor tem falado comigo: Joabe, não é por força e nem por violência, é pelo Espírito Santo. Então a minha oração é: Senhor, que a tua graça atinja aqueles que não estão ofertando, e que eles possam ver a necessidade da tua obra, e movidos pela tua graça, possam contribuir na tua obra. Nada forçado, como disse a palavra, não é por força e não é por violência, é pela ação do Espírito Santo. Aleluia. E que eu tenho orado por você que ainda não está ofertando na obra de Deus, mesmo vendo o que Deus está fazendo.
e não está ofertando, mas eu estou orando para que Deus promova na sua vida uma graça abundante. Amém? Eu estou orando para isso. As minhas orações em seu favor é que Deus promova na sua vida uma graça abundante e que você contribua de forma liberal para a glória do nome de Jesus. Amém, meus amados? Eu quero ler um texto sagrado nesta noite com os irmãos. Quero lembrar-los, mais uma vez, de um assunto conhecido. Vamos lembrar nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo de número 17. A jornada pelo deserto de Sim e a falta d'água. Aleluia. Glória a Deus. Eu espero que você encontre. Glória a Jesus. Se porventura a igreja já encontrou esse texto, responda dando um glória a Deus. Diz assim a palavra do eterno Deus: depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém? Vamos estar orando nessas orações. Peço aos irmãos que orem em favor dos irmãos que estão enfermos. Nosso irmão Daniel, baterista aqui da igreja, está com Covid. Irmã Lourdes também não está bem de saúde, não é Covid, mas ela está com problema nos rins. Nós temos acompanhado, orando, buscando a Deus em favor da irmã Lourdes. Também o irmão João, lá da chácara, ele e a esposa também estavam com Covid. Vamos estar orando pelos irmãos para que o Senhor Deus possa dar saúde. Soberano Deus, nosso Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te exaltar pelo santíssimo privilégio de estar na tua casa. Quero glorificar o teu nome nesta noite pela vida da minha filha, que neste dia, Senhor, completou mais um ano de vida. Quero glorificar o teu nome, Senhor, também pela bênção do Senhor na vida do pastor Sila, com esta tão grande honra. Pai amado, em nome de Jesus, apresenta os teus filhos que estão enfermos. Sê com os teus servos, não permita que os teus filhos sejam derrotados por esta enfermidade. Ó Pai querido, eu clamo a Ti nesta noite. Por favor, em nome de Jesus, humildemente eu te peço,
Meu Senhor, abra-nos a porta da palavra e que eu seja, para a glória do Teu nome, um canal de bênção para o Teu povo, Senhor. Tanto aqueles que estão aqui conosco nesta noite, como aqueles que participam, Senhor, através da internet. Que a Tua presença, que a Tua glória nos envolva de forma gloriosa, Senhor, e que o Teu nome seja grandemente glorificado no nosso meio nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Podeis tomar vossos assentos, meus irmãos. O texto que nós temos lido nesta noite é um texto que nos fala da jornada de Israel. E a jornada de Israel, os irmãos sabem que a maior parte da jornada, da caminhada de Israel foi pelo deserto. E quando a gente fala de deserto, né, é um tema assim bastante conhecido, mas que todo mundo treme nas bases. Deserto é uma coisa que nos amedronta. Deserto é um assunto que nos choca. Deserto é um assunto que nos apavora, porque não é fácil passar por deserto. Mas se você perceber, o deserto de Israel é um deserto guiado por Deus. É Deus que está guiando o seu povo pelo deserto. Algumas informações que nós temos sobre este assunto. Primeiro, é que Deus, Ele não é surpreendido por nada. Nada surpreende Deus, irmãos. Deus, Ele nunca vai ser pego de surpresa. Ele planeja o melhor caminho a ser percorrido pelo seu povo. Ainda que muitas das vezes nós não compreendamos os seus caminhos. Às vezes nós também não concordamos com alguns caminhos que Deus nos leva a caminhar. Mas ainda que nós não concordamos, ainda que alguns caminhos que Deus nos leva, nós não concordemos, nós vamos perceber que o caminho de Deus é sempre o melhor caminho. No capítulo de número 13 do mesmo livro que eu tenho lido com os irmãos, nós vamos perceber a partir do versículo de número 17, que Deus, Ele leva o seu povo por um caminho mais longo e não por um caminho mais perto. Diz assim o texto: e aconteceu que, verso 17 do capítulo 13, e aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque disse Deus, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne para o Egito. Segundo alguns historiadores, comentaristas, Deus leva Israel pelos caminhos mais longos. Por quê? Porque o caminho mais perto, se eles passassem pelos caminhos mais perto, mais fácil de chegar a Canaã, eles iam encontrar pela frente, em primeiro lugar, postos avançados da guarda egípcia. E nestes postos avançados estavam quem? A elite de Faraó. Os guerreiros de elite guardando. Israel não era guerreiro. Se eles passassem pelos postos avançados da guarda egípcia e chegasse na fronteira lá dos filisteus, eles também enfrentariam guerras, e eles não estavam preparados para aquela guerra. Observando esses detalhes, nós vamos perceber que o caminho mais longo, em primeiro lugar, nós vamos perceber que o caminho mais longo que Deus escolheu, na verdade não era maldade de Deus, mas era livramento do Senhor. Deus estava trazendo livramento para o Senhor.
E então, meus queridos irmãos, às vezes, ainda que a gente não concorde com alguns caminhos que Deus nos faça passar, como o próprio Jesus diz em João: o que eu faço agora não entendes, mas depois entenderás. Às vezes não concordamos, às vezes olhamos para os caminhos e às vezes Deus nos guia por caminhos difíceis, subida, cheio de curvas, e às vezes não concordamos, mas temos que saber com certeza que os caminhos que Deus escolheu para a minha vida e para a sua vida é sempre o melhor caminho. É o caminho onde está o livramento. É o caminho onde está a bênção de Deus para a nossa vida. E se nós deixarmos Deus guiar a nossa vida, como diz aqui em Provérbios, eu gostaria que você lesse comigo, Provérbios, capítulo 3, bastante conhecido da igreja. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia! Se nós permitirmos, meus irmãos, que Deus dirija os nossos caminhos, aleluia, nós podemos esperar ser conduzido de vez em quando por alguns caminhos que parecem longos e também tortuosos. E é possível, é bem possível que quando nós deixamos Deus dirigir os nossos caminhos, é bem possível que algumas portas Ele vai fechar. É bem possível que algumas portas serão fechadas por Deus. Mas também é bem possível que outras portas serão abertas por Ele neste caminho que Ele vai nos dirigir. Aleluia! O deserto, meus irmãos, o deserto é parte da nossa jornada. O deserto é parte da nossa jornada para Canaã. Sem o deserto não há Canaã. Antes de chegar a Canaã, nós temos que passar por este deserto. Deus nos leva para o deserto com um propósito. Deus nos leva para o deserto com um propósito. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 a 20. Eu vou parafrasear o texto. Deus diz para Israel: eu te levei para o deserto para te provar e para te humilhar, e no fim saber o que há no teu coração. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Deus levou uma noite apenas para tirar Israel do Egito. Mas para tirar o Egito de Israel, foram 40 anos no deserto. Então nós aprendemos que Deus nos leva no deserto exatamente para isso, para trabalhar na nossa vida. É no deserto que Deus trabalha na minha vida e na sua vida. É no deserto que Deus nos prova, nos humilha. E o que Ele quer com isso? Saber o que está aqui dentro, dentro do nosso coração. Porque no deserto, a gente vai externar o que está aqui dentro. Antes de sermos usados por Deus, precisamos ser trabalhados por Ele. E é no deserto a escola dos profetas de Deus. É no deserto a escola, a universidade, a pós-graduação dos homens e mulheres de Deus. É lá que Deus nos leva. Irmão, eu não conheço um homem, uma mulher usada por Deus que nunca passou no deserto com Jeová. Aleluia! Glória a Deus. Pastor, eu quero ser usado por Deus. Então se prepara, porque não vai demorar. Jeová vai te convidar. Vem para cá comigo, meu filho, no deserto. Eu vou trabalhar na sua vida. Vem para cá comigo, minha filha, no deserto, na minha universidade, na minha faculdade. Aleluia. E eu vou trabalhar na sua vida. Eu não conheço um homem de Deus que nunca passou no deserto com Deus. Deus está mais interessado, irmão,
em quem somos do que naquilo que fazemos. Deus está mais interessado naquilo que somos. É por isso que Ele diz da palavra: eu te levei no deserto para saber o que há no seu coração. Deus não... Tem muitas pessoas, irmãos, se escondendo atrás do que faz. Eu faço. Mas na verdade, a vida não glorifica a Deus. O coração não glorifica a Deus. As atitudes não glorificam a Deus. As ações não glorificam ao Senhor. Então, Deus está mais interessado naquilo que somos do que naquilo que fazemos. Deus, antes de trabalharmos para Deus, precisamos ser trabalhado por Ele. Então, meus irmãos, com isso nós vamos aprendendo que o deserto, Deus nos leva para o deserto para tratar conosco, para agir na nossa vida. É no deserto que Deus trabalha a nossa vida. É no deserto que Deus trabalha o nosso caráter. É no deserto que Deus tira o Egito de dentro de nós. Ah, meus irmãos, eu sei que quando a gente fala de deserto, é um assunto que apavora, é um assunto que tira a gente até o sono. Mas todo servo de Deus, todo homem de Deus, ele passa pelo deserto. O texto que nós lemos nesta noite, ele traz lições importantes para mim e para você, sobre o que fazer quando passarmos pelo deserto e o que não fazermos quando passarmos pelo deserto. A primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto é que o povo está caminhando pelo deserto. Deus já levou eles para o deserto. Eles já viram o milagre, foi uma bênção. Já viram o mar vermelho se abrir. Já cantaram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A coluna de fogo está à noite, a nuvem está de dia, estão vivendo milagres. Aleluia. E é uma das coisas, meus queridos irmãos, que eu preciso falar nesta noite. Deserto é lugar do crente ver milagres. Aleluia. Milagres de Deus. Aquele povo estava vendo milagres de Deus no deserto, aleluia. De noite a coluna de fogo, glória a Deus. De dia também estava lá a nuvem. Mas o deserto também, meus irmãos, é lugar de nós sermos edificados pela fé. Glória a Deus. Como assim, pastor? Capítulo 3 do livro de Êxodo, a Bíblia diz que quando o povo de Deus, ele sai do deserto, ele sai do Egito, aleluia. O texto diz assim, glória a Deus: e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente a juramento aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei pois subir daqui os meus ossos convosco. Quando eles olhavam, meus irmãos, na peregrinação do deserto, para os ossos de José, aquilo, meus irmãos, não era motivo de tristeza, mas era motivo de edificação da fé, porque estava ali os ossos de um homem que acreditou em Deus, que acreditou que Deus ia fazer algo grandioso. José dizia para a nação de Israel: Deus vai nos visitar, Deus vai nos tirar daqui. Eu estou tão certo que Deus vai nos tirar daqui, que eu quero que vocês façam um juramento: quando Deus tirar vocês daqui, se eu já tiver morrido, não deixe os meus ossos do Egito, que os meus ossos subam para Canaã com vocês, aleluia. Então, quando eles olhavam para aqueles ossos, eles estavam dizendo: Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Deus cumpre com a sua palavra. Oh, glória! Oh, aleluia. Então no deserto haverá edificação da sua fé, aleluia, porque no deserto você vai saber que Deus é Deus fiel, aleluia. A primeira coisa que nós vamos encontrar no capítulo 17, depois toda a congregação dos filhos de Israel
partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. A primeira coisa que nós aprendemos sobre o que devemos fazer quando caminharmos pelo deserto, a estar aqui na palavra, a Bíblia diz que eles entram no deserto segundo o mandamento do Senhor. Aleluia. O que esta palavra está nos ensinando? Aleluia, que eles estão prosseguindo, que eles estão andando, mas eles estão andando no deserto segundo a palavra de Deus. Aleluia. O texto sagrado do capítulo 13 de Êxodo diz que eles caminhar por aquele caminho mais longo era uma ordem de Deus, e eles obedecem na risca. Aleluia. O texto diz que eles estão andando segundo o mandamento do Senhor. Quer andar bem no deserto, irmão? Anda segundo o mandamento do Senhor. Quer ter vitória no deserto, meu irmão? Anda segundo a palavra de Deus. Irmã, a senhora quer ter vitória no deserto? Então ande segundo o mandamento do Senhor, segundo a palavra de Deus. Aleluia. Queridos, olha o que o texto diz: Israel estava na jornada sob o mandamento do Senhor, assim devia marchar, prosseguir, pois sob as ordens do Senhor encontraria o melhor pela frente. Aleluia. Quando eu estou atendendo o mandamento do Senhor, aleluia, eu estou confiando que pela frente Deus reserva o melhor para a minha vida. Glória a Jesus, Deus reserva o melhor para a minha vida. Eu quero ler Êxodo capítulo 19, versículo de número 17 com os irmãos. Aleluia. Capítulo 19, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor esta palavra. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando contigo, e para que também creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Esse texto está nos dizendo da posição deste povo. Aleluia. Quando Moisés, ele expõe para o povo tudo que Deus lhe tinha ordenado, qual é a resposta do povo? Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Tudo que o Senhor tem falado, faremos. Aleluia. Qual é a lição que nós aprendemos? Em primeiro lugar, nesse texto, é que o povo está andando no deserto, mas está andando segundo os mandamentos do Senhor. Aleluia. Segundo o mandamento, segundo a palavra. Eu quero ler ainda João, no capítulo de número 14, um texto maravilhoso. João capítulo 14, o versículo de número 21 da palavra de Deus. João, no capítulo de número 14, está escrito assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Oh, irmão, glória a Deus. Uma das coisas que alegra o meu coração quando eu estudo sobre a jornada de Israel no deserto
é que apesar do deserto, eles não estavam sem a presença de Deus. Deus estava com eles no deserto. Deserto não significa que você está abandonado. Deserto não significa que você está sozinho. Deus disse: Moisés, eu virei a ti, eu me manifestarei a ti, eu falarei e o povo ouvirá a minha voz. Aleluia. E para a igreja do século 21, Deus está dizendo da mesma forma: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Aleluia, glória a Deus. Vale a pena guardar os mandamentos, vale a pena conhecer e guardar os mandamentos, porque o Senhor está dizendo que ele e o Pai virá na sua vida, se manifestará na sua vida, e você não estará sozinho no deserto. Você pode dar um glória para Jesus nesta noite, meus irmãos? Aleluia. Primeira coisa, guarde o mandamento, irmão. Está no deserto, não abra mão da palavra de Deus. Aleluia. Guarde a palavra, siga pela palavra, porque é pela palavra que Deus vai te dar vitória. Aleluia. Continuando, estudando este texto que nós temos lido nesta noite. Primeiro, eles estão caminhando, mas o deserto é um lugar complicado, irmão, porque no deserto a gente pode passar falta de alguma coisa. Vocês sabiam que no deserto a gente pode passar falta de alguma coisa? E faltou água, algo tão necessário para a vida, faltou água. E aqui a Bíblia está dizendo agora: então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Porque tentais o Senhor. Teve falta no deserto. Quando teve falta no deserto, manifestou o coração. Deus disse: te levei no deserto para te provar e saber o que tem no teu coração. Quando faltou alguma coisa, quando faltou água, manifestou o coração. E eles contendem. Contenda é briga. Contenda é discórdia, é luta, é conflito. Eles contendem com Moisés. E Deus não fica feliz com isso. Então nós vamos aprender aqui nesse texto. O deserto pode faltar alguma coisa, mas nós não podemos nos esquecer que Deus está dizendo na sua palavra: eu, o Senhor, vosso Deus, não mudo. Se faltar alguma coisa, Deus continua sendo provedor. Deus continua sendo provedor. Lá no deserto vai faltar alguma coisa. Você pode sentir falta de alguma coisa, mas não se esqueça, você não está abandonado. Você não está abandonado. Deus está contigo. E o Deus que está com você, Ele é provedor. Ele é provedor. Nós vamos ver mais na frente. Então eles contender, irmão. A contenda não vem de Deus. Contenda não vem de Deus e nunca resolveu problemas. Quando foi que você viu contenda resolver problema? Está faltando alguma coisa dentro da sua casa? Não brigue com ninguém. Não brigue, não contenda. Está faltando alguma coisa? Lembre-se, teu Deus é provedor. Teu Deus é o Deus da provisão. Então no deserto pode faltar alguma coisa. E às vezes falta coisas essenciais como a água, que faltou para ele. Quem consegue viver sem água? Pode estar faltando coisas essenciais na sua vida. Mas eu estou aqui como homem de Deus, debaixo do temor e tremor do Senhor, para lhe dizer: não contenda, não brigue, aleluia. O teu Deus é provedor, Ele vai trazer uma solução para esta questão. Aleluia, glória a Deus. Não contenda, contenda não vem de Deus. E contenda não resolve problema, meus irmãos.
Eu quero ler com os irmãos alguns textos, por favor. Vamos para o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 13, verso 10. Olha o que o texto diz: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Da onde é que vem a contenda? Da soberba, daqueles que se acham maior do que todo mundo. É deles que vem a contenda, a briga, a rixa, as encrenca. Ainda podemos ler Provérbios 15, verso 18, quando diz assim a palavra: o homem iracundo suscita contendas. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Nós vamos descobrir aqui duas coisas que saem do coração daquele povo, porque Deus diz que no deserto eles iam manifestar o que estava no coração deles. No deserto eles iam manifestar o que realmente eles eram. Primeiro, a Bíblia diz que é da soberba que vem as contendas. Então manifesta a soberba daquele povo. Depois, o capítulo 15, verso 18 diz assim: o homem iracundo suscita contenda. O homem cheio de raiva, de ira, de ódio, ele suscita, ele faz minar a contenda. Então o que aparece? Aparece os iracundos, os do coração iracundo. Está manifestando as contendas por causa desse tipo de pessoa. Vamos ainda, Provérbios 16 e o verso 28, que nos diz assim a palavra do Senhor: o homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem perverso, olha, três coisas terríveis que está manifestando o coração dos contendeiros: a soberba, a ira e a perversidade. Está se manifestando no coração daquele povo do deserto. Aleluia, fazendo contenda, brigando com Moisés, porque alguma coisa está faltando, no meio deles está faltando água. A soberba se manifesta, a ira se manifesta, a perversidade se manifesta e a contenda se alastra no meio daquele povo. Oh irmão, o deserto é lugar que falta, e quando faltar não brigue, e quando faltar não contenda, e quando faltar, lembre-se que o teu Deus é provedor. Lembre que se o teu Deus é provedor. Não brigue. Eu sempre gosto de dizer isto, de contar isto. Um período muito difícil da minha vida, e era um período que eu gostava muito de tomar chimarrão, hoje não, mas naquela época eu gostava de tomar chimarrão. E eu me lembro que eu estava 5 horas, já contei isso para vocês aqui. Era 5 horas da manhã, eu estava orando na igreja, e eu lembrei que naquele dia eu não tinha erva de chimarrão. E eu também não tinha dinheiro. Coisa simples, irmão. Eu não tinha dinheiro para comprar aquela erva. E eu orei a Deus e disse: Senhor, tu sabe que eu gosto de tomar chimarrão, mas hoje eu não tenho dinheiro, Senhor, para comprar erva de chimarrão. Manda para mim, Senhor. Manda a erva para mim, eu quero tomar chimarrão quando chegar em casa. Irmãos, para a glória de Deus, quando eu cheguei em casa, saí daquele momento de consagração, era um dia de sábado. Cheguei em casa por volta das 9 horas. Quando cheguei em casa, lá está meu amigo, irmão Joseni. E ele disse: irmão Joab, eu estava em casa, senti de vir aqui e comprei uma erva de chimarrão para a gente tomar um chimarrão junto. Aleluia. É coisa simples, irmão, mas Deus é provedor. Se Ele provém coisas simples, Ele provém as coisas grandes também. Aleluia. Não brigue, não contenda. Não brigue com seu esposo, não brigue com a sua esposa. Evite a contenda não vem de Deus, e contenda não resolve problema. Contenda não resolve problema. No deserto não é lugar de contenda. O povo contende, o povo briga. A primeira coisa que nós não podemos fazer no deserto é
contender, irmão. Porque a contenda não traz vitória para ninguém. A contenda não traz vitória. Em terceiro lugar, vamos continuar. A Bíblia diz: contendeu o povo com Deus, contendeu o povo com Moisés, e disse: dai-nos água para beber. E Moisés disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Deserto é lugar que pode faltar coisas. E às vezes falta coisas muito importantes. Não contenda, não brigue, mas também não tente a Deus no deserto. Moisés está dizendo que eles estão tentando a Deus. E como é que eles estão tentando a Deus, irmão? Olha o que eles estão, no versículo de número 7, desse mesmo texto. Olha o que eles dizem para Deus, quando eles estão tentando a Deus. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no nosso meio, no meio de nós ou não? Começaram a tentar e dizer: esse Deus aí que diz que é tão poderoso, está faltando água aqui? Se Deus diz que é tão poderoso, será que Ele está no nosso meio mesmo? Ou será que esse Deus é poderoso? Irmão, quando te faltar alguma coisa no deserto, não tente a Deus. Não fique questionando essas coisas com Deus. Não é? Se a pessoa diz assim: mas Deus é tão bom, por que essas coisas estão acontecendo? Procure saber, que você vai descobrir o que está acontecendo. Pessoas estão tentando Deus, irmão. Eles estão tentando Deus. E quando é que eu tento Deus, pastor? Tentar a Deus, tentar ao Senhor, é ir contra seus planos e sua vontade. Quando eu tento a Deus, eu estou indo contra os planos de Deus. Eu estou indo contra a sua vontade. Isso é tentar a Deus. Eles estão tentando o Senhor no deserto, por causa da falta de água. Irmãos, nós não estamos falando de um povo que não conhecia Deus. Olha que coisa incrível. Esse povo, irmão, viu o mar vermelho se abrir na frente deles. Esse povo, irmãos, viu Deus proteger eles dentro do Egito naquela noite, quando os primogênitos de Israel tudo morreu, ou do Egito tudo morreu, mas dentro da casa dos servos de Deus, nenhuma criança morreu. Eles viram isso. Eles viram que Deus é Deus de proteção, é Deus que guarda, é Deus de livramento, é Deus que abre o mar vermelho. Mas agora, meus irmãos, esse povo que viu o milagre está contendendo com Deus por causa de água. Estão tentando a Deus e perguntando: cadê? Tirou a gente para morrer aqui? Tirou a gente do Egito, vai morrer nós, vai morrer nossos filhos, vai morrer nosso gado, vai morrer todo mundo. No deserto não é essa a posição que nós temos que ter diante de Deus, irmão. Todos nós passamos por dificuldade. Todos nós passamos, meus irmãos, por deserto na nossa vida. O deserto, ele faz parte das nossas vidas. Todos nós passamos. Mas o que vai contar é como nós nos comportamos no deserto. O que vai dizer mesmo é do nosso comportamento. Como é que eu me comporto? Eu estou andando segundo a palavra de Deus? Eu estou andando segundo os mandamentos do Senhor? Ou eu estou brigando quando vem a falta? Ou eu estou questionando Deus? Ou eu estou tentando Deus, dizendo: diz que está comigo? Está comigo que jeito? Eu não tenho água? Está comigo que jeito? Eu não tenho o que comer? Como é que diz que está comigo? Está comigo ou não está? Não é esta a posição do servo do Senhor. Nós não podemos tentar Deus no deserto, irmãos. Deus é Deus, Ele está assentado no trono. Eu perco o controle, mas Ele não perde o controle. Eu posso até perder a esperança, mas Ele não perde a esperança. Ele continua acreditando na igreja.
Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu sinto o temor de Deus nesta noite. Eu sinto o temor do Senhor em vos falar esta palavra, porque eu sei que Deus está indo de encontro a alguém que está no deserto, mas está contendendo, que está no deserto, mas está tentando a Deus, e Deus está dizendo: não é esta posição que eu espero de você. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. É muito comum no deserto as pessoas ficam olhando para os ímpios e dizendo: ó, o ímpio está bem, por que eu estou assim? O ímpio, meu irmão, é o ímpio. O ímpio não vai morar no céu, você vai morar no céu. Pare de olhar para a vida do ímpio e dizer que o ímpio está indo bem. Não está indo bem coisa nenhuma. Aleluia. O salmista diz: eu fiquei olhando para o ímpio, quase me desviei, mas quando eu entrei no santuário, dobrei o meu joelho, eu vi o fim deles. Oh, aleluia. Deus está trabalhando na sua vida, minha irmã, fique em paz. Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão, fique em paz. Aleluia, glória a Deus. Deus está agindo na sua vida, fique em paz. E quanto mais rápido você entender o processo, mais rápido você vai sair do deserto. Glória a Deus. Não fique dando cabeçada no deserto, brigando, xingando, contendendo. Quanto mais você dá cabeçada, mais demora de sair do deserto. Se submeta. Submeta-se à vontade do Senhor. Glória a Deus, não esqueça, está faltando, não esqueça, Ele é provedor. Está faltando? Ele é provedor. Jeová Jireh, aquele que provê. Aleluia. Não contenda. Da contenda é produzido pela soberba, é produzido pela ira, é produzido pela perversidade. Aprendemos isso hoje. Onde você vê contenda, pode saber que tem soberba, ira e perversidade. Não tente a Deus. Você está passando uma dificuldade? Não tente a Deus. Israel tentou Deus, dizendo: está conosco ou não está? Se está comigo, por que está acontecendo isso? Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Meus pais passaram tribulação, nós passamos também. Os outros crentes passaram tribulação, os servos do Senhor passaram momentos difíceis, nós passamos também. Só que Deus passa com a gente, irmão. Ele não prometeu, Ele não disse: se passar pelas águas eu passo com você, se passar pelo fogo eu passo com você. Não foi isso que Ele prometeu? Ele prometeu. E a Bíblia que eu leio e creio diz que meu Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. Não tente ao Senhor, porque quando você tenta Deus, isso afasta, meu irmão, isso afasta as bênçãos de Deus da sua vida. Eu quero ler com você Deuteronômio. Aleluia, glória a Deus. Deuteronômio capítulo de número 6, versículo 15 a 19. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 15. Glória a Deus. Diz assim: porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti. É um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus,
Deus como tentaste em Massá. Quando alguém, irmãos, tenta Deus, tentar Deus faz com que a ira de Deus se acenda contra a pessoa. E Deus está dizendo, lembrando ao povo, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, no meio de vós, aleluia, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos, os seus estatutos que te tem mandado, e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entre e possuas a boa terra sobre o qual jurou, aleluia, a teus pais, para que lance fora os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Então, quando a pessoa, meus irmãos, ele tenta a Deus no deserto, ele afasta as bênçãos do Senhor, a ira de Deus se acende contra ele, e faz com que as bênçãos que era para vir na vida dessa pessoa, não chega. Mas quando a pessoa, ela anda diligentemente, mesmo estando no deserto, ele guarda os mandamentos, ele é zeloso pelo seu Deus, Deus lhe faz a promessa, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse, e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda. Se no deserto você fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor, o bem virá sobre a sua vida, o bem virá sobre a sua vida. E não é Joabe que está falando, é a Bíblia, é o próprio Deus está dizendo, se no deserto você honrar a Deus, o bem virá sobre a sua vida, você entrará na promessa que Deus lhe prometeu, e Deus lançará da tua frente todos os teus inimigos, cairão por terra. Quantos podem dar um brado de glória nesta noite? Oh, aleluia, glória a Deus. Não tente Deus no deserto, porque quando a pessoa tenta Deus no deserto, ele afasta a bênção de Deus. Honre a Deus no deserto. Você está no deserto, mas continua cantando para o Senhor. Você está no deserto, mas continua louvando o Senhor. Você está no deserto, continua confiando no Senhor. A Bíblia está dizendo, o bem do Senhor virá sobre a sua vida. Você entrará na promessa, e os teus inimigos cairão por terra. Aleluia. Duas coisas que nós não podemos fazer no deserto: brigar e tentar Deus. Uma coisa nós devemos fazer no deserto: guardar o mandamento. Mas nós vamos aprender ainda uma outra coisa que nós podemos fazer no deserto. Uma coisa que nós podemos fazer no deserto: quando a coisa arrochou, quando a coisa apertou, aleluia, glória a Deus. Quando a coisa apertou, verso 4, o povo murmura. É uma coisa que a gente não pode fazer também no deserto, murmurar contra Deus, tá? Barulho, desacreditar em Deus. Não murmura. A murmuração traz a ira de Deus, tá? Uma outra hora a gente fala sobre isso. Mas no verso 4, a Bíblia diz que, e clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel. Toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Aleluia, glória a Deus. Uma das coisas que nós temos que fazer: primeiro, ir pelo mandamento do Senhor. Em segundo lugar,
o que eu posso fazer no deserto? É orar, irmão. Orar com sabedoria. A coisa está ruim? Faz como Moisés. O povo está contendendo, o povo está tentando a Deus. Moisés vai clamar ao Senhor. Aleluia, Moisés vai orar, Moisés vai clamar a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Era impossível água naquele lugar, irmão. É areia, não tem nada de água, não tem rio, não tem nada. Mas para Deus nada é impossível. Aleluia. Moisés fala: Senhor, o que eu vou fazer? O povo vai me apedrejar, meu Deus, tem misericórdia. E Deus imediatamente, Deus fala com ele no deserto. Isso é que é bom, irmão. A presença de Deus nunca vai faltar para um crente sincero no deserto. A presença de Deus nunca vai faltar. Quando você clamar, mesmo no deserto, você vai ouvir a voz de Deus trazendo resposta, trazendo direção. Aleluia. E Deus diz: Moisés, aleluia, cadê a vara, Moisés? Pega a vara que você feriu, a vara de Moisés, aquele cajado, símbolo de autoridade, símbolo de liderança, símbolo de sabedoria. Disse Deus a Moisés: está vendo aquela rocha? Aleluia, vai lá e fira a rocha. Eu vou estar ali naquela rocha. Quando você ferir a rocha vai dar água. Aleluia. A Moisés chegou lá, fez do jeito que Deus mandou, feriu a rocha deu água, o povo bebeu água. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Paulo diz lá em Coríntios no capítulo 10 que aquela rocha era Cristo. Aleluia, a rocha ferida de Meribá. Você está hoje no deserto, a rocha não precisa ser ferida mais, irmão. É só falar que a rocha te atende, é só falar que a rocha dá água, é só falar que Ele vai te atender, porque Ele já foi ferido por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Se você crê nesta palavra, levante a tua mão para adorar por um instante. Eu sei que você está no deserto. Aproveite agora, abre a tua boca e manda um clamor para Deus. É tempo de clamar, é tempo de orar. Se você está no deserto, aproveite agora para orar. Moisés clamou no deserto, Moisés seguiu a palavra, e Moisés seguiu a palavra e orou no deserto. Oh, aleluia. Moisés nos ensina que no deserto eu preciso clamar, eu preciso orar. E eu quero ver esta igreja nesta noite levantar um clamor. Você quer orar, irmão? Você pode estar no deserto, e eu gostaria de ver você com as suas duas mãos levantadas, levantando um clamor na presença de Deus. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, olha quantas mãos estão levantadas diante de ti, Senhor. Tem clamor, Senhor, tem clamor na tua presença. A rocha não precisa ser mais ferida, a rocha já foi ferida na cruz do Calvário. Oh Deus, responde o teu povo, Senhor, responde a tua igreja em Sapezal, mesmo no deserto, mas traz resposta, traz resposta, traz resposta, traz resposta para a tua igreja. Eu profetizo na tua vida nesta noite que Deus trará vitória, que Deus trará vitória, que Deus trará resposta. Pastor, é impossível. A água no deserto também era impossível. Deus fez chegar a água. Aleluia, pode ser impossível, mas Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer acontecer. Só quem acredita que Deus vai fazer acontecer, adore a Deus nesta noite. Você acredita que Deus vai fazer acontecer? Você acredita que Deus vai fazer acontecer? Se você acredita, adore, adore, glorifique, exalte o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença dele neste lugar. Eu sinto a glória dele neste lugar. Quem mais sente? Quem mais sente? Quem mais sente a glória dele? Quem mais sente a presença dele? Quem mais sente a glória dele? Olha a glória dele aí, irmão, te enchendo. Olha a glória dele aí, minha irmã, te enchendo. É no deserto que Deus vai te dar experiência. É no deserto que Deus vai fazer algo grande na sua vida.
Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Erabai komarabai ashori kandarabas. Juindei manai koma cheio anderebekevias. Ayuantu denabian tinikasia. Juiu a serra no etekevia séria. Bebarabai wancho e queimarai churranda rabácia. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Eu quero orar com todo mundo agora. Vamos estar em pés. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Ai. Oh, aleluia. Glória a Deus. O Deus que tem provisão de água no deserto é o Deus que tem provisão para a sua vida, meu irmão. É o Deus que tem provisão para a sua vida, minha irmã. Ainda que impossível, Ele pode fazer. Aleluia. Se você pode levantar a sua mão direita para o céu, faça isso nesta noite. Oh, meu Deus, em nome de Jesus nós oramos. Ah, Senhor, os tempos são difíceis. Os tempos são angustiosos, Senhor. Mas nós precisamos aprender com a Tua palavra a não contender no deserto, a não tentar o Senhor no deserto, mas seguirmos a Tua palavra. Meu Deus, ter uma vida de clamor na Tua presença, sabendo, Pai, que Tu és provedor. Eu oro nesta noite sabendo, Pai, que aqui entre nós tem pessoas que está tendo falta. Alguém que me ouve pela internet, Senhor, também está tendo falta. E nós clamamos nesta noite, Senhor. Humildemente clamamos para que estas faltas sejam preenchidas. Que a Tua provisão aconteça na casa da Tua filha, na casa do Teu filho, no lar dos Teus servos. Que haja provisão de Deus, provisão de saúde, provisão de trabalho, provisão de bênção, aleluia, infinitas na vida do Teu povo. Ó Deus, nós clamamos a Ti, aleluia, sabendo que Tu és o Deus que nos ouve, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, podeis assentar, meus irmãos. Aleluia, nós vamos louvar a Deus.